Nós somos, como credenciados do banco, nós somos usuários dele, né? Então a gente precisa estar antenado com isso aí, porque ainda mais nesses casos de prédios mais antigos, tal, pode ter alguma alteração, alguma modificação, alguma questão estrutural, né, que pode atrapalhar na negociação. E aí a gente é obrigado a dar, esse imóvel não pode ser aceito como garantia por isso, isso e isso. M2 Podcast, Construindo Sabedoria com vocês. Estamos aqui no nosso 5º episódio com um convidado ilustre, Rômulo Jonde. Ele aqui que é especialista em inspeção e vistoria imobiliária. Perícia, na verdade. Avaliação e perícia. Desculpe, ao vivo assim acontece esse tipo de coisa. Então, sejam bem-vindos aqui. Esse canal é feito para vocês que, assim como eu, quer adquirir cada vez mais conhecimento. Aqueles estagiários que estão começando, estudantes de engenharia, de arquitetura, né? Aqui a gente vai estar sempre trazendo muito conhecimento para vocês, com a experiência daqueles que já estão no mercado, né? E como eu falei, eu vou aprendendo e replicando para vocês no nosso canal. Meu amigo Jonde. Boa noite, estamos aí. Prazer estar aqui com vocês aqui, bate-papo tranquilo, falar um pouco dessa área que a gente está atuando, né? Engenharia de avaliação e perícia. Uma área importante, né, que infelizmente, pelo menos na minha época, né, pela faculdade não era tão comentada, não era tão falada, e uma matéria sobre o assunto e tal, e importante, né, a gente estar aqui nesse bate-papo falar um pouquinho sobre isso aí. Maravilha. É porque naquela época eu acho que também a questão burocrática era grande, né? Era muito papel, ainda está sendo muito papel. Não. É uma questão mais assim, de questão das universidades mesmo, das faculdades e tal, não sei porquê, não entram muito nessa matéria, né? Nem tem assim essa matéria na faculdade, eu só fui aprender na prática mesmo, né? Quando eu fui estagiar e tal, foi que eu fui conhecer mais. Aí isso ouve falar, mas não aprende. Aí, por uma situação de vida, acabei caindo nessa área e tô aí até hoje. Maravilha. Agora me diga uma coisa, então é um nicho que não tem muita procura por parte daquelas pessoas que estão se formando? É engraçado, a galera acaba tentando entrar nessa área depois que forma, né? Aí fica aquele negócio de não sabe para onde vai ainda, tal, não se identifica talvez com na parte de obra, não tem tanto espaço e acaba tentando alguma outra coisa. E aí nesse momento de tentar se qualificar no mercado, tal, acaba ouvindo falar, né? E aí procura. Aí vai atrás de se aperfeiçoar, de fazer cursos, de fazer uma pós-graduação, como eu fiz também, né? Nessa área de avaliação e tal. E aí acaba conhecendo. Mas é uma área que a parte teórica é importantíssima, né? Lógico, como quase tudo, mas a parte prática também é de fundamental importância, né? Agora me diga uma coisa, vamos lá. Eu não sei de nada, cheguei aqui agora. Me diga aí um pouquinho o que é a perícia e essa avaliação e para que serve? Bom, não sei de nada, eu estou aqui aquela pessoa, cliente que está aqui, para que serve isso aí? Me pediram para eu fazer, mas eu quero que você me explique, eu não entendo. Contextualizar um pouquinho, né? Eu trabalho sou engenheiro civil da empresa Avaliatec Engenharia, né? E a gente trabalha nessa área de avaliação e perícia. A maior parte dos nossos trabalhos, né, acaba sendo avaliação, né? E o que seria essa avaliação, né? Basicamente, você determinar o valor de mercado de um bem, de um imóvel, né? Você, através dos procedimentos técnicos, né, respeitando as normas técnicas, você determina, alcança aquele valor daquele determinado bem. E aí pode ser diversos tipos de imóveis, né? Pode ser um apartamento, uma casa, um terreno, um posto de gasolina, um galpão, os diversos tipos de imóveis. Basicamente isso. Os objetivos são diversos. Para que você quer? Pode ser levantamento patrimonial, pode ser, entre aspas, simples crédito imobiliário. Diversos são os objetivos, mas a finalidade, no final das contas, é você determinar o valor do bem, né? A questão pericial é aquela questão, o nome praticamente já informa, né? Você fazer um trabalho técnico para identificar as manifestações patológicas, etc., para você acabar subsidiar o conhecimento e a opinião de um condômino e por aí vai.
Mas é basicamente isso. Então, na verdade, existe uma NBR que dá uma referência, um norte para poder se fazer essas inspeções e essas perícias. A gente trabalha com base na NBR na 14653, né? E suas ramificações. No caso, 14653.1 é procedimentos gerais, 14653.2 fala sobre imóveis urbanos, o 3 é imóveis rurais, e assim vai, né? Eu basicamente atuo na parte de imóveis urbanos, né? Não alcancei ainda um nível técnico que me permita fazer outros tipos de avaliações, mas na parte de imóvel urbano é onde eu mais atuo. Entendi. Então, na verdade, por exemplo, se eu tiver um imóvel Sim. e quiser vender ele, sim, eu preciso fazer essa perícia. Na verdade, vai fazer a perícia quem vai comprar esse meu imóvel, pode ou eu posso pedir também para que seja às vezes você periciado? Você tá na dúvida às vezes, né? Você quer vender ou você quer negociar aquele imóvel, mas você não tem base, você não tem ideia de quanto vale aquele imóvel. Né? O que é que você faz? Você contrata um profissional, né? Devidamente qualificado para poder fazer um trabalho para você, um laudo técnico, né? Para lhe informar, ó, se o seu imóvel vale dentro daquele intervalo de valores, vale X, né? E aí você consegue negociar com assertividade maior, obviamente, né? Entendi. Fica mais fácil para o comprador, para o vendedor, você elimina um pouco da subjetividade das coisas, né? E aí você consegue fechar ali, entre as partes ali, um valor mais adequado para aquele tipo de imóvel. Ainda assim, eu como vendedor, se eu tiver superfaturando o meu imóvel, essa perícia dá um norte, me força a baixar ou diz, ó, não... A gente costuma brincar um pouco sobre isso, né? A gente fala assim, quem tem boca fala o que quer. Justamente. O imóvel é meu e eu vou vender pelo preço que eu quiser. E ninguém vai interferir nisso. O imóvel é seu, realmente você oferta pelo valor que você quiser. Agora, realmente vale? Essa é a pergunta. Você pode ofertar, você acha que vale aquele valor, né? Mas assim, você precisa ter conhecimento técnico, determinar assim, variáveis que permitem chegar àquele determinado valor, que às vezes a pessoa que tem um imóvel não conhece. Então, por achismo mesmo, eu falo assim, ó, o imóvel é meu, eu acho que vale isso e só quero vender por isso. É por isso que muitas vezes tem muitos imóveis aí, desculpe o termo, né, grosso modo, boiando no mercado, que a pessoa às vezes quer aquele valor, não quer baixar, acha que vale aquilo e fica por isso mesmo. O trabalho é justamente para isso, para poder de certa forma até orientar ambas as partes, né? Sim. Mas nem sempre a pessoa está disposta a aceitar. Agora faz parte, né? Isso aí interfere também na questão do valor que é disponibilizado para o financiamento. Digamos, ó, eu estou ofertando um valor muito alto, está acima do mercado. Sim. Mas de repente eu quero comprar. Aí o agente financiador que vai emprestar o dinheiro, digamos, o banco, sim, ele pode disponibilizar um determinado valor de acordo com a perícia? Na verdade, a gente também é credenciado de alguns bancos, né? E nós somos como se fosse o olho, né? Quem determina para os bancos essa questão, né? Quando a pessoa vai fazer uma operação no banco, até chega para a gente lá quanto a pessoa declara que ele acha que vale. Sim. Eles até informam isso, né? Só que nem sempre esse valor, depois que a gente faz a avaliação, bate. Às vezes até bate. Confesso a você que de vez em quando bate. Mas às vezes não. Já tivemos situações que o valor foi muito abaixo. Teve valor que já foi até acima. Acontece, né? Porque na base do achismo não dá certo. É importante você ter um profissional, tá? Agora, essas questões de mercado, essas pessoas que acabam ofertando, né, com um valor muito abaixo ou muito acima, se o profissional não tomar cuidado na hora de fazer suas pesquisas, acaba que influencia, né? Você na sua pesquisa, você sem ligar para a pessoa, confirmar qual é a questão, por que está sendo ofertado aquele valor, o que é que tem, por que está muito alto assim? É o padrão de acabamento que está muito elevado? Porque às vezes é um condomínio no geral de um padrão mais baixo, mas internamente o apartamento está todo, né, arrumado, com um piso bacana, modificado, modernizado. Tal. Aí se você não confirmar essas informações para você fazer seus tratamentos, para poder chegar a determinado valor do imóvel, você acaba se perdendo na sua avaliação, entendeu? Mas tem uma variação também, né, que também não pode
muito além. É. Né? E para se calcular, entrando assim na questão de imposto, para se calcular também a questão do valor do IPTU, com base também nessa questão da perícia e da inspeção que vocês assim, fazem? Não existe várias formas de calcular diferente para calcular o valor do imóvel, dependendo do seu objetivo. Não é porque é para o IPTU, é porque você vai fazer uma negociação particular, que o olho do avaliador vai mudar, entendeu? A avaliação é feita dentro daqueles critérios, dentro da norma técnica, do que é nos permitido, e depende da sua, do que para que vai ser, né? A gente precisa se ater ao que nos permite, do que é a parte técnica do trabalho, né, para a gente fazer o nosso laudo de avaliação, para poder determinar aquele valor. Se você vai usar aquilo ali para poder tentar, né, uma redução do IPTU, bacana, tudo bem, faz parte. Mas assim, às vezes até a gente é procurado para fazer um trabalho nesse sentido, tô achando meu IPTU alto demais, tá, não sei o quê. A gente fala, ó, vamos fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho, tá, mas assim, não vou te dar a garantia de que a gente vai conseguir reduzir o seu valor, né? A gente não consegue dar essa garantia. A gente primeiro precisa analisar. Quem faz o mapeamento, inclusive, é a parte a prefeitura. Ir lá fazer a vistoria, fazer uma pesquisa de mercado dentro daquele nicho lá específico e tal. E independe do qual é o seu objetivo, né? A avaliação é feita daquela forma independente, né? E o IPTU tem uma característica específica, ele tem umas formas lá de calcular. Eu agora aqui não vou conseguir te explicar com mais clareza, mas ele tem duas formas de calcular lá, que às vezes, mesmo você reduzindo o valor do valor venal do imóvel, você não consegue reduzir o valor do IPTU. Mesmo reduzindo, você precisa reduzir de uma forma, às vezes, tão agressiva para poder reduzir o valor do IPTU que não dá, não tem como. Eu ia chegar justamente nisso. Por exemplo, digamos, na região, a prefeitura em si diz que o imóvel vale um valor X, vamos botar aqui um valor fictício, 500 mil reais. Sim. O valor vale 500 mil reais. Mas só que o vendedor ele não consegue vender por esse valor. Sim. E aí de repente ele vende por 350 mil. Sim. Só que a base de cálculo do imposto vai com referência no que a prefeitura tem como visão. Sim. Então ou seja, é uma coisa que fica meio que fora do mercado. Às vezes o cara fala assim, pô, você está me cobrando um valor de imposto X, mas o mercado não está pagando isso daí. Não está assimilando isso aí que você não está assimilando. Aí às vezes você entra... Acontece. Aí às vezes vocês entram para poder tentar... Assim, mas é um trabalho até pior, né? E o pessoal termina pagando imposto. Você até consegue reduzir o valor venal do imóvel. Você até consegue, mas não necessariamente, devido à forma de cálculo que eles têm lá, você consegue reduzir o valor do IPTU. Mas o valor venal, sim, aí para outras negociações e tal, você pode até ser auxiliado dessa forma, na redução do valor venal. Mas o IPTU nem sempre consegue. Já teve casos que sim, óbvio, casos que já. Quais os seus maiores desafios que vocês têm na atualidade referente a esse trabalho específico de avaliação, perícia? Aí é uma opinião muito particular. Sim. Como a gente estava falando agora há pouco, eu acho que dentro de todo o procedimento avaliatório, né, de todos os passos que a gente tem que fazer para poder avaliar o imóvel, eu considero que a parte da pesquisa, da coleta de dados, uma das fases mais importantes. É óbvio que toda a parte é fundamental, você tem que olhar o imóvel, fazer a vistoria, é importante e tal. Você conhecer o imóvel, onde ele fica, o contexto onde ele está introduzido, é tudo importante. Mas por que eu falo da coleta de dados? Porque é através da coleta de dados que você vai determinar o valor do imóvel, né? Então, a pessoa até brinca, se você coletar lixo, o resultado vai ser lixo. Sim. Então, você precisa ter uma boa ideia do que você está fazendo, conhecer o mercado, fazer pesquisas, confirmar os dados, saber por que aquilo está daquele valor, por que não está, por que está mais abaixo. E é nessa fase que você já consegue determinar para o seu tratamento estatístico, né, principalmente, as suas variáveis que você vai utilizar com o seu modelo diferencial para poder determinar o valor do imóvel. Né? Um exemplo, apartamento. Né? Aí o apartamento tem algumas variáveis fundamentais que influenciam no valor do imóvel.
Sim. Andar, por exemplo, um edifício com elevador, o andar é importante. Sim. Mais alto, normalmente ele tem um valor maior, padrão de acabamento, estado de conservação. Tem gente que usa até idade aparente do imóvel, que influencia número de vagas, número de quartos, número de sanitários e tal. Então, quando você vai fazendo essa coleta de dados, essa pesquisa, você já vai determinando, filtrando, para quando você jogar no seu tratamento, né, seja no caso do comparativo direto de dados, né, no seu tratamento diferencial ou no seu tratamento por fator, você conseguir alcançar com mais assertividade, né, respeitando todos os parâmetros estatísticos e tal, o valor do imóvel. Então, é muito particular isso. Eu entendo que a coleta de dados, a sua pesquisa, é de fundamental importância, porque se você coletar errado, é muito provável que você vai determinar um valor errado. Um dos problemas que existem também na cidade de Salvador, embora seja crescendo o número de apartamentos novos, existem também os apartamentos antigos, apartamentos com 30, 35 anos, 40 anos, e que são apartamentos que estão também no circuito de comércio, em compra e venda. Perfeito. Né? E existe também uma dificuldade dos proprietários com relação à aprovação de um financiamento. Né? Eu acho que isso existe. Por exemplo, tem apartamentos, vou botar assim, apartamentos. Na Pituba, por exemplo, tem muitos apartamentos antigos, né? Que inclusive precisam até passar por reforma de retrofit. A gente vai entrar até nisso daí futuramente para poder falar sobre isso. Bacana. Então, às vezes o perito vai lá, olha, aqui o banco não pega financiamento porque é um prédio muito antigo, tá com a estrutura comprometida, ou às vezes porque fez alguma modificação na estrutura do prédio, faz aquele puxadinho, mudou a estrutura do prédio, então não aceita financiamento. Existem algumas questões que a gente precisa ser analisada, como eu falei, né, agora há pouco. Nós somos, como credenciado do banco, nós somos usuários dele, né? Então a gente precisa estar antenado com isso aí, porque ainda mais nesses casos de prédios mais antigos e tal, pode ter alguma alteração, alguma modificação, alguma questão estrutural, né, que pode atrapalhar na negociação. E aí a gente é obrigado a dar, esse imóvel não pode ser aceito como garantia por isso, isso e isso, a armadura está exposta, está com um problema estrutural, alguma coisa assim nesse sentido, ou então alguma alteração de projeto lá na parte interna do apartamento, por exemplo, que você entenda que foi feita de forma equivocada, a remoção de uma parede e tal, ou então numa estrutura, numa construção de alvenaria estrutural, você fazer buracos para botar ar-condicionado, não sei o quê, já na visão, né, já compromete. Então você como avaliador, como perito, como avaliador, você vai, né, e determina, considero que isso aqui não cabe. Então você faz o laudo, tudo certinho e tal, e lá vai ter sempre, para os bancos, sempre vai ter um campo lá que você fala, esse imóvel não pode ser aceito como garantia, você justifica, tira a foto do relatório fotográfico, tudo certinho, bonitinho, para que o banco olhe e fale assim, tranquilo, então esse aqui já não vai. Mas acontece. Porque quem passa por esse tipo de problema, às vezes fica com o imóvel, como você mesmo falou, boiando. Né? E às vezes para poder conseguir vender, tem que botar um pouquinho abaixo do preço do mercado, porque só se vende à vista. Mas no caso de crédito imobiliário acaba que não passa, né? Não é isso, só se vende à vista, só posso vender se for à vista. E às vezes quem tem o dinheiro para pagar à vista não vai pegar, não vai investir nesse tipo de imóvel. E às vezes fica aquele imóvel lá parado. É o famoso, é raro, mas acontece direto. Né? A gente tem muito imóvel antigo, muito imóvel que tá à venda, né? Eu passo ali pela Pituba, ali vejo aqueles apartamentos grandes, que são apartamentos grandes. Vá na graça. Vá na graça. Na graça tem um problema sério com encanamento. Vá na graça, você vai ver que são tubulação de cobre, as tubulações de cobre lá é terrível. Vai trancando Pituba realmente tem mesmo. Vai trancando a água do apartamento. Tudo, e para poder quebrar tudo, refazer tudo, é um trabalho, pessoal. Quero vender, quem compra? Mas é um desafio, é um desafio da engenharia moderna e dos próprios proprietários, né? Porque, como eu já falei em outro podcast, que é mais barato você fazer uma manutenção do que deixar seu patrimônio cair e você ter que fazer tudo de vez. E às vezes na pressa, porque precisa fazer para agora. Aí você cai naquela armadilha, né? Você acaba dentro de vários problemas, você vai ter que criar uma lista de prioridade, né? E acaba que nem sempre os condôminos não têm condições de fazer tudo que precisa. Aí você acaba caindo nessa armadilha, vai
vai deixando para lá, vai deixando para frente, aquele famoso empurrar com a barriga, né? E acaba que Rapaz, quando o bicho pega, você vai ter que fazer aquele juntar um valor para poder aí fazer aquela lista de prioridades. Você acaba caindo nessa armadilha aí. como a gente falou aqui, né, são muitos imóveis, Pituba, Graça, enfim, existem também outros bairros de Salvador. E é um nicho de mercado que está aí, às vezes, parado. E vai ser um problema mais para frente. Vai ser. Né? Porque, tudo bem, você não consegue vender, aluga, vai para um outro que está construindo o que é novo. Mas você está lá precisando negociar. Eu até percebo nesses imóveis mais novos, né, que estão sendo entregues agora, os síndicos estão mais antenados com isso, né? Você percebe que imóveis novos, né, com alguns anos já depois de entrega da construção, você já percebe feito uma manutenção, seguindo a cartilha e tal, você já percebe essa galera mais nova, vamos dizer assim, não estou dizendo nova de idade não é isso não, essa galera dos condomínios mais novos e tal, estão mais antenados nisso aí. A galera mais antiga, esse prédio mais antigo, realmente faz o que dá para fazer, isso é um perigo, né? E a gente passa por Salvador e vê muitos prédios, inclusive até novos, né? Já precisando fazer coisa em fachada. E às vezes, como a gente está numa região litorânea, tem a questão também do salitre que termina comprometendo a estrutura. Né? Aí você vai passando nas garagens, você vê aqueles pilares já começando a estourar porque oxidou, enfim. Então, depois que estoura, meu amigo, é um trabalho bem não para. Entendeu? Aí você pode contratar M2 para poder resolver seu problema. Qual a importância da imparcialidade nessa questão da avaliação? Perfeito. Aí já é uma questão ética, né? De que cabe, eu acho que todos os profissionais. Você está ali para poder, vamos dizer assim, auxiliar as partes. Né? Você não está ali para poder chegar no valor que ninguém quer. A questão não é essa. Não existe um armário onde você vai lá assim, ó, pega ali o laudo, o valor é tal. Não existe isso. Sim. A imparcialidade é para você ter que... questão ética do profissional. Você auxiliar as partes. Nem sempre todos vão gostar, né? A pessoa pode achar que você se equivocou, que você errou, mas é por isso que você precisa seguir todas as normas, a parte técnica, com o seu laudo seguindo tudo certinho, bonitinho, para que você fuja da subjetividade, né? Mas não tem para onde correr. Eu acho que toda área tem que ter essa imparcialidade, essa questão ética, profissionalismo. Caso contrário, é um caminho sem volta, né? Como é um trabalho também, essa questão é um trabalho minucioso para poder estar verificando tudo, tentar enxugar cada vez mais os erros que são possíveis, já que existe a falha humana. O que você acha que é a tendência para o futuro nesse ramo aí da inspeção? De repente um raio-x do local para ver tubulação? Confesso que essa parte de perícia a gente não ainda está no papel ou você já leva tablet, alguma coisa assim desse tipo? Não, eu sou mais papel e caneta, mas o pessoal já tá, a modernidade já chegou para mim, então eu tô mais. Mas essa parte de perícia eu confesso que não faço tanto, né? Mas a galera que pratica com mais tempo, já está aí no mercado há muito tempo, já tem vários equipamentos, já tem várias formas de você detectar infiltrações, tal, essas questões. Confesso que não é a parte maior que a gente faz. A gente acaba fazendo algumas partes de perícia, mas é mais uma parte assim de determinar as manifestações, né? A gente acaba dizendo também algumas vezes possíveis causas, consequências, etc. Mas é mais você determinar, fazer um laudo, fazer um relatório fotográfico, informar, ó, tá assim, tá assado, tá dessa forma, essa parte aqui está correndo um risco maior, até você determina o grau de risco daquelas manifestações e tal. Sim, sim. Mas assim, acaba que a gente fica mais ou menos nisso aí. A gente não passa a ter questão de testes, de ensaio, essas coisas. A gente ainda não entra muito nessa parte. Aí, veja só, então, na verdade, cabe também ao proprietário, ao dono do imóvel, ou um administrador do condomínio, pegar a sua avaliação, fazer uma análise e, às vezes, contratar uma empresa especializada para poder fazer uma inspeção mais aprofundada? Perfeito. Assim, quando você vai contratar a empresa, você já diz o que você quer. Ó, eu preciso disso. Vocês também fazem uma inspeção mais minuciosa? A gente não faz, mas se o que a gente faz ele atender, tudo bem, vai ser contratado tal. É por isso que é importante na fase da contratação, quando você vai determinar qual é o objetivo do seu trabalho, ser muito claro, né? Você dizer o porquê que você está contratando aquele trabalho. Porque de repente o que a gente oferece para você não é suficiente.
Aí você precisa de uma empresa mais especializada para poder fazer todos os testes, tá, os ensaios que sejam necessários para aquele empreendimento. Mas se o que eu estou falando aqui, essa parte só de determinar, dizer o que é, falar, determinar grau de risco e tal, se for suficiente, tudo bem. É por isso que na fase da contratação é importante ser o mais claro possível para que ninguém exija além do que foi acordado, entendeu? Entendi. Porque até mesmo porque quem está disponibilizando dinheiro, o banco, ele não quer perder, né? Ele quer garantia, ele quer que saia fidedigno a inspeção que você fez para poder sair tudo nos conformes. Me diga uma coisa, vocês têm planos de estágio lá na empresa de vocês? Não. Inclusive, eu estou até precisando de estagiário lá na Valiatec. Uma questão da necessidade do nosso salário. Tem ou não tem? Peraí, tem ou não tem? Não, estamos precisando, assim. Eu mesmo comecei como estagiário lá na empresa. Sim, né? Maravilha. Comecei como estagiário, fui avançando, né? Fui adquirindo conhecimento, o pessoal viu o potencial e contratou. E, inclusive, estamos precisando de um estagiário, né? Maravilha. Tá vendo vocês, estudantes de engenharia, a gente vai colocar aqui, ó, o e-mail, o e-mail, telefone para vocês procurarem. Agora, me diga uma coisa, quais são as exigências que vocês pedem para poder o estagiário estar... Precisa ter veículo próprio, não precisa? Porque às vezes, dependendo da... É importante? Importante porque o que acontece? Nesse primeiro momento, você vai ter conhecimento da parte técnica, da parte teórica, tal, entender, porque como eu falei, né, você não aprende isso na faculdade, infelizmente você não aprende isso na faculdade. Então você vai estudar primeiro, vai entender, vai ler as normas, entender do que se trata. Eu mesmo, quando cheguei, não sabia nada, fui aprendendo lá mesmo, né? Sim. Tinha essa visão geral, né, do que é avaliação e tal, mas assim, foi lá que eu fui entender. Mas vai ter um momento que você vai precisar fazer as vistorias, né? E aí talvez seja importante você ter um veículo, tá, para poder conseguir chegar aos locais na hora determinada e tal. Mas a princípio, essa primeira parte, que você consegue ficar mais tempo no escritório e tal, você consegue desenrolar direitinho. Primeiro eles começam no escritório, né, pegando a experiência, pegando a expertise teórica, da parte de... entendendo o que você está fazendo. Aí você começa fazendo essa coleta de dados, daqui a pouco você já está montando um modelo diferencial, já você já está montando um laudo. Claro, sempre fiscalizado, passando por uma, né, depois uma curadoria. O profissional corrige e tal, mas é a prática. Você só aprende praticando, fazendo todo dia, senão não consegue. Não é isso que eu falo, você só aprende a viver vivendo, né? Não é ficando trancado dentro de casa. Você só aprende a ser engenheiro praticando, né? Não adianta você ficar só na sala de aula, isso aqui eu já falei em outros podcasts, sem passar por isso. E a intenção do nosso podcast é justamente estar dando um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Experiência, dando a oportunidade de vocês conhecerem as empresas que vêm aqui, que tem planos de estagiários, né? Para poder vocês estarem entrando em contato e tendo experiência, né? Médico também, ele só consegue ser médico depois que ele passa por uma residência para poder estar, né, manuseando. Enfim, em toda a área tem isso daí. Vocês têm Instagram? Redes sociais, a empresa de vocês? Tem. Eu posso até disponibilizar depois aí, a gente bota aí o e-mail, o Instagram. Tá aqui, vai aparecer aqui, não se preocupe. Né? A gente dá um jeito em tudo. A já entra lá, já dá uma forçadinha. Telefone também. Tem tudo lá, a gente vai disponibilizar. Pronto, botar e-mail. E para poder contratar o serviço de vocês também, aqui também. Tem o mesmo e-mail. O mesmo e-mail que a gente vai botar, já entra em contato. E aí, se for o caso, a gente elabora uma proposta, vocês passam o que está sendo o objetivo do trabalho, a gente monta a proposta, aprovando, a gente toca o barco. Que maravilha, velho. Dê um recado aí para aqueles nossos ouvintes que estão aqui, principalmente aqueles que têm pouco conhecimento, assim como eu. É isso, conhecimento, né? Conhecimento é tudo, é arriscar, é o tentar algo novo, como eu fiz, né? E hoje eu me considero um profissional feliz, satisfeito, atuando numa área que eu gosto. Não me vejo hoje atuando em uma outra área e precisei arriscar na época de estagiário, né, para poder conhecer coisas novas e me aperfeiçoar. Hoje sou engenheiro formado, trabalho nessa área, na Valiatec Engenharia, uma empresa consolidada no mercado, já está há anos aí no mercado. Maravilha. Me sinto felizado mesmo de fazer parte dessa empresa. E já fiz uma pós-graduação nessa área, como já falei. Mas assim, um eterno conhecimento, de buscar novos conhecimentos, um novo sempre aprendizado. E é isso, arriscar, tentar, se for o que você quer, continue, que a gente chega lá.
É isso aí. Nosso amigo Lombardi, que nos ajuda ali, ele vai casar, Romo. Ele vai precisar de essa cara de ver. anos? É só a cara. Você tá sendo modesto demais com ele. E ele vai precisar de um apartamento, pô. Ele vai precisar de um apartamento, tá juntando dinheiro, meu amigo. Ó, não sai nem pra poder levar a menina no cinema. Quando for comprar, me chama que eu te ajudo lá. Entendeu, velho? Ele vai precisar de sua ajuda aí. Rômulo, muito obrigado por você ter vindo, velho, disponibilizado o seu tempo. Espero que vocês tenham gostado desse 5º episódio do nosso podcast. Mais pra frente a gente vai trazer mais profissionais que trabalham em áreas que estão linkadas à construção civil, à engenharia. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem ficado com a gente até agora. Valeu, obrigado, gente. Valeu, comando. É isso aí.